Boa noite para todos. Deixamos passar uns minutinhos aí para dar tempo para o pessoal se organizar, para estar dando boa noite aí. Está começando com um assunto bem polêmico que vai ser hoje. Ao mesmo tempo também, para que possa a maioria estar acompanhando desde o início. Uma boa noite. Vamos começar com esse assunto bem polêmico hoje, que é a questão do Cristo satânico, Cristo luciferiano, Cristo politeísta, deísta. Que tipo de Cristo é este? Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite, Lauro. Boa noite, Everton. Boa noite, Verônica. Muita gente até se preocupou. Nossa, será que ele virou evangélico? Será que ele vai ser padre agora? De maneira nenhuma. Pelo contrário, me encontro na melhor das minhas razões e do meu raciocínio e maturidade humana. Boa noite, Fernando. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Anderson, Elisa. Boa noite. Vamos falar um pouco hoje. Boa noite, Sérgio. Vamos falar um pouco hoje sobre essa questão do Cristo. Ser Cristo ou ser anticristo? Afinal de contas, somos satanistas, somos luciferianos. Não temos que ser anticristos. Boa noite, Má, Filipim. Muito obrigado, pessoal que está assistindo. Não esqueçam de compartilhar, curtir e compartilhar a live para que a palavra da verdade se espalhe para outros grupos, para outras pessoas. Mas somente se estiverem gostando. Se não, é claro que são bem-vindos para trocar de opção para visualizar e não perder tempo comigo. Boa noite, DH Henrique. Boa noite, Juliano. A Vera, a Selma, minha querida seguidora. Selma, como é que tá? Boa noite, Sandra. Pessoal, no grupo que eu criei para poder ter contato com vocês, poder fazer troca de ideias com vocês. Boa noite, Sérgio. O que acontece? Foi muito importante quando eu vi uma expressão de um dos irmãos do grupo. Boa noite, Jorge. Sobre a questão do satanismo de somos todos anticristos. Aquilo ali me chamou a atenção. Nada contra o pensamento. Boa noite, Maurício. Que bom que está conseguindo assistir a live. Boa noite, Isabelle. Tomara que seja maravilhosa. Só vai ser maravilhosa se vocês gostarem. Se eu falar um monte de porcaria, bobagem, infelizmente vou ter feito perder tempo. Então tomara que eu agrade. Fico feliz, Selma. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Agatha. Como é que tá também, minha querida seguidora? Pessoal, muito, muito importante. Boa noite, Bruninha. Boa noite, Sananda. A questão é a seguinte. Nós vivemos em uma sociedade que o preconceito é muito, muito rico. Cada vez mais o satanismo está crescendo muito. Não é à toa. Eu também sou satanista. Cada vez mais o luciferianismo está expandido. Não é à toa, porque eu também sou luciferianista. Agora, em seguida eu vou estar explicando isso aí. Ah, mas mestre, quem é de Lúcifer não pode ser de Satã. Quem é de Satã não pode ser de Lúcifer. Já já a gente vai estar falando sobre isso aí. Boa noite, Suzana. Pessoal, uma questão muito importante. A humanidade hoje, em cima de pré-conceitos, como a gente foi tendo ao longo da história, a gente ainda sofre muito com preconceito. Boa noite, Tiago. Essa questão de, olha, não vamos adorar a Satã, porque vamos para o inferno, queimar no lago de fogo, arder nas profundezas. Não vamos venerar a Lúcifer, porque vamos levar a garfada, ele vai dar com o cabo do tridente na cabeça. Estamos numa época em que cada vez mais a nossa voz precisa ser ouvida. Precisamos nos libertar do preconceito. Precisamos dar liberdade para a nossa mente e para a nossa espiritualidade.
De fato, ainda não somos os donos do tempo. Aliás, adiante agora vamos ter uma live sobre os senhores do tempo e falando sobre a esfera, sobre mais essa casca da Quilofot chamada o tempo. Então, mas estamos tendo muito mais resultado em nossas vidas, tanto no campo de prosperidade, no campo de liberdade emocional e principalmente no conceito e sinônimo de felicidade que os ditos cristãos que estão seguindo o Demiurgo. Boa noite, Aline Ribeiro. Boa noite, minha querida. Boa noite, Fernando. Durante muito tempo, a questão do satanismo ficou engessado como algo terrível, que vamos oferecer crianças para serem mortas, que vamos matar animais, fazendo eles extrapolarem em sofrimentos. Ainda essa semana eu leio muito, gente, eu leio muito mesmo, estou sempre lendo. Essa semana aproveitei para ler um livro muito interessante dentro do conceito de satanismo anticósmico. Achei algumas coisas muito interessantes ali e tal, mas me doeu naquele livro quando falava de um ritual para Lilith com um gato preto numa gaiola para esfaquear o gato no ritual para Lilith. Pessoal, novamente, saudação à demonolatria moderna, saudação à Lavei, aonde animais só são mortos para consumo ou para a defesa da própria vida, ou para a defesa da vida de alguém, lógico, mas não é necessária a matança de animais para rituais religiosos. Então, abrindo essa brecha, esse tipo de preconceito sobre matança, aquela sujeira, fedor de sangue, que infelizmente a nossa sociedade ficou presa por décadas, ainda percorre muito grande em cima desse preconceito. Lavei, dentro do seu satanismo moderno, que abraça o satanismo como uma filosofia de muita força. Boa noite, Facegum. Boa noite, Cláudio Fonseca, Luiz Santos. Boa noite, Wesley. Boa noite, Sandra. Acabei te respondendo antes de ler a tua pergunta, Wesley. Te respondendo aqui. Então, acaba vendo o satanismo como uma forma de força. Eu gosto muito dessa filosofia, sabe? De acreditar na sua força e de centrar a questão da magia para dentro de si. Embora, num olhar por parte de muita gente de lado, aquilo ali não eleva nenhuma espiritualidade, mas sim como apenas uma filosofia pessoal, mas na verdade ele abrange não só como uma filosofia pessoal, como ele dá uma liberdade para que você adore qualquer entidade, não precisando se prender exatamente ao termo de Satã. Assim como eu vejo muita gente defendendo, mas é porque o satanismo ele parte de uma questão de imposição, da força, do bater sem perguntar, textos muito bonitos. E o luciferianismo parte da questão do elemento ar, da sabedoria, da busca da verdade, do intelecto, romantizando bem mais o luciferianismo em relação ao satanismo. Novamente, todo respeito a quem pensa diferente, porque eu não sou dono da verdade, todo mundo tem sua forma de pensar. Mas, sinceramente, eu não vejo o satanismo diferente do luciferianismo. Na verdade, eu vejo mais o luciferianismo como uma forma, principalmente para quem é magista profissional, levando em conta que o satanismo no Brasil ainda é crime, ainda não imitou países desenvolvidos que nem os Estados Unidos para dar a real liberdade de credo e religiosa. Então, muitas vezes, tu tem que dizer, não, eu não sou satanista, eu sou luciferiano. Por quê? Pela questão de respaldo para evitar um processo criminal, para poder evitar um apedrejamento ou botar em fogo na tua casa e se não botar em fogo em ti mesmo no meio da rua. Como muitas vezes, quando eu era mais novo e eu dizia que era satanista, já teve situações que no meio que eu trabalhava assim com pessoas mais brutas, né, na forma de pensar, situações que eu tinha que realmente correr porque queriam me linçar porque eu dizia que era de Satã.
Então, ainda temos muito preconceito no Brasil. E muita gente, para sobreviver ao preconceito de dizer que é satanista, acaba dizendo, não, eu sou luciferiano, como uma forma real de respaldo dessa defesa, que na verdade não tem necessidade. Satã, como representatividade do Deus Criador, dentro de uma teosofia fundamentada, é o mesmo Enki, Deus sumério. Agora, dentro da realidade do misticismo, existe a egrégora Satã, assim como existem vários tipos de Lúcifer como egrégora, desde Lúcifer, Luciferes, Luzbel, assim como temos assim como dentro do campo espiritual, nós temos, por exemplo, Satanás, como o anjo da sabedoria, Ame, que é o presente do inferno, também considerado o senhor da sabedoria. Mas a filosofia do satanismo e do luciferianismo eu não vejo como diferença. Apenas uma filosofia que se adapta de acordo com a personalidade. Hoje trabalhamos com a sensibilidade porque temos o direito e condições de sabedoria. Diferente de uma época onde as pessoas duvidavam que era possível qualquer tipo de manifestação espiritual sem fé, como a questão do cristianismo que modernizou o culto a Adoni, a Jeová, diferente do judaísmo, que ainda mantém a tradição, o corte do bode, a questão do sangue como honra ao Supremo Deus. Aproveitando para ver aqui algumas perguntas. Boa noite, Priscila, muito obrigado. Estamos sempre em processo de aprendizagem. Vou ser obrigado a tomar alguma coisa aqui, porque vamos ficando com sede. Então, dentro da filosofia, eu sempre digo para as pessoas, procurem entender as origens. O próprio Jeová, Adonai, quando é falado em um ritual, por ser mais sagrado, quando se coloca o A, ele não é o primeiro Deus de todos. Adonai, dentro da teosofia suméria, ele é o Deus Anu, filho de Namu, que é correspondente dentro das deidades babilônicas a Tiamat, a verdadeira mãe de todos os deuses. Assim como o mesmo Anu é correspondente a Apsu, na filosofia da Babilônia. Então, mas então existiu um Deus mais antigo que o Jeová? Claro que sim. É o homem quem pare? Não, quem pare é a mulher. Assim, mesma coisa, a concepção que nós temos de um Deus criador é por causa de um livro homofóbico, machista, que se estudado com olhos de realidade histórica, sociológica, antropológica, permite escravidão, permite estupro, pedofilia, como muita passagem que nós temos na Bíblia. Então, o que acontece? E machista, porque só fala da concepção do mundo partindo da criação de Adonai. Ainda fazendo plágio, porque quem criou o mundo não foi Adonai, foi Lúcifer. Então, dentro dessa concepção da Bíblia, ele pula que Deus, assim como o ser humano, assim como o homem, foi gerado de uma mulher que era Namu ou Tiamat, a grande deusa draconesa. Mais uma vez, embora isso vai ser assunto para outra live de continuação dos dragões, mas o motivo pelo qual todo magista, quando quer atingir a sua superioridade espiritual, termina dentro da cabala draconiana procurando seguir o caminho dos dragões, que é o caminho primordial de todos. Vendo se não tem mais nenhuma pergunta aqui. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Lauriane. Pessoal, eu estou botando bem mastigado aqui para que possa ficar um assunto bem entendido, tá? Podem fazer perguntas, podem ir comentando.
Então, o que acontece? Partindo agora, alguns devem estar se perguntando, mas mestre, como assim? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia que Deus criou o homem, que Deus criou o mundo. Negativo. A criação de Lúcifer mesmo foi feita por Namu, Tiamat, colhendo as lágrimas de Anu pela sua esposa aqui. E dali foi feita a criação de Enki, que é o mesmo Lúcifer, que está na mesma vibração que Satã. Dessa criação de Lúcifer, juntamente a Tiamat, fez o pedido para que fosse criado toda a natureza humana, inclusive uma revelação que eu tive de Astaroth, que das lágrimas de Lúcifer, que se originou o espalhar das águas pela terra. E Lúcifer amou a humanidade de tal maneira que ele deu a ideia de criar os seres humanos semelhante aos deuses, para que pudessem evoluir e se aproximar à deidade, se tornando deuses como eles. Na verdade, Anu, o Adonai, ele simplesmente, de uma forma opositor, tomou o mundo e simplesmente encarcerou a alma humana como uma centelha divina dentro da matéria, colocando limitações. Respondendo aqui ao Sérgio, Tiamat é deusa primordial dentro do panteão da linha draconiana, podendo ser resgatado mais sobre ela dentro do ocultismo da Babilônia, ou como Namu na linha suméria, Sérgio. Boa noite, Robson. Boa noite, Ramayane. Não estou esquecendo a nossa conversa domingo, Ramayane. Pessoal, dando sequência nessa caminhada. Então, o que acontece? Lúcifer sempre amou a humanidade e ele sempre procurou participar da criação da humanidade para que pudéssemos nos tornar livres e nos tornar como os deuses. Na verdade, o que nós temos? Lendo aqui teu comentário, Nelson, parabenizando pela live, muito obrigado. De alguma experiência com a deusa Tiamat, se tiver licenças bênçãos fraternais. Aqui, eu não vou me tomar muito aqui, Nelson, porque isso aí eu vou deixar para quando fizer a live 2 agora sobre dragões. Mas apenas de uma forma breve. Boa noite, Lúcio. A deusa Tiamat, ela é responsável por toda a ritualística, desde iniciação, chamamento dos dragões ao mundo, quando se vai trabalhar com os dragões. Ela é responsável pela abertura do olho da vidência, do olho do dragão, quando eu faço minhas consultas pela cartomancia. E a deusa Tiamat, ela é responsável para todo mundo que adere ao caminho do dragão, para a sua evolução espiritual, a libertação da sua Kundalini negra, tomando mais conta do seu corpo, expulsando as energias contrárias para fora e auxiliando no despertar da Sama Negra, que leva ao nosso Magno Opus, a nossa iluminação, como vamos daqui a pouco já entrar nesse ponto. Então, o que acontece, pessoal? Mas, e até para deixar claro, hoje eu trabalho com Tiamat para diversas finalidades. Amor, trabalhos de vingança, justiça, proteção. Tanto que os anéis consagrados, quando alguém me pede um anel para fazer consagração, eu faço para Tiamat. Boa noite, Júnior. Boa noite, Paola. Continuando, pessoal. Muita gente me atira pedras, entrando agora nessa questão. Mas mestre, esse Anu, Jeová, Adonai, se ele é o opositor, se ele é um Deus escravagista, como no próprio livro de Gênesis, no Velho Testamento, nós temos a liberação dele para matar animais em rituais.
nós temos a autorização dele para que os homens tenham um monte de mulheres e que as mulheres não tenham um monte de homens. Que absurdo, porque se eu posso ter mais de uma mulher, a mulher pode ter mais de um homem. Direitos iguais, igualdade, ninguém é superior a ninguém. Assim como também nós temos a questão de escravagista, porque ele liberava a matança e a questão de fazer escravos. Mas por que, mestre, mas então por que tu trabalha dentro de uma esfera com anjos? Agora vai entrar esta questão novamente do porquê que eu trabalho com anjos. Tudo isso vai estar sendo parte de uma costura para vocês entenderem aonde que eu quero chegar no final com a questão do Cristo satânico. Vendo se não tem mais nenhuma pergunta. Boa noite, Eduardo. Eduardo comentando que fez o ritual do dragão e teve resultados. Lili, qual a visão sobre o tal apocalipse, se vai acontecer mesmo? Qual a visão de Lúcifer sobre o futuro da humanidade? Boa noite para o João Paulo. E mestre, magos começam na magia draconiana sem passar por outras egrégoras? É possível, só que muitas vezes quando passam direto para a draconiana sem passar por outras esferas, eles acabam não tendo noção do real caminho ou da história, porque a esfera draconiana é muito linda, é maravilhosa de lidar, tem muita força, só que só ela, eu acredito que acaba ficando incompleta. Eu acredito que entender mais de um sistema leva realmente a uma sensação de compensação e de unanimidade dentro da sua luz, que de forma que você começa a entender todos os polos, todos os sistemas como um todo, e não como separatismo, como daqui a pouco eu vou entrar. Ainda mais que os dragões estão extremamente amarrados, por exemplo, com a filosofia egípcia, ou com a magia egípcia. Boa noite, Isa. Boa noite, André. Obrigado, André. Vai ficar gravada. Mas falando sobre o Apocalipse. Pessoal, o Apocalipse ali, como muita coisa na Bíblia, são invenções para poder levar a humanidade a uma crença para fomentar o cristianismo. Eu não vou entrar muito em detalhe agora isso aqui, mas adiante a gente faz uma live esclarecendo a verdade e o mito sobre a Bíblia. E eu convido qualquer um para debater sobre a Bíblia comigo, porque eu estudei muito ela, até porque eu sou formado em História, sou formado em Teologia. Então o Apocalipse ele é um livro de repetição de simbologias, de ilustrações figurativas. Assim como, por exemplo, na carta a Judas, que fala que Sodoma e Gomorra queimariam eternamente, e hoje, geograficamente, lá temos o Mar Morto. Fora várias parábolas e promessas de Deus que nunca se cumpriram. Com todo respeito a quem é cristão, mas a opinião é livre. E a minha parte não é só dar opinião, como trazer a verdade à tona. Mas, Felipe, Daimos e anjos são polaridades opostas? Como pode não haver o conflito se o magista trabalha com ambos? Excelente pergunta. Boa noite para a Rosélia. Boa noite para o pessoal. Pessoal, pode fazendo pergunta aí, de tempo em tempo eu vou passando aqui, para não deixar de responder ninguém aqui, tá? Vamos respondendo as perguntas aqui. Aos pouquinho aqui, eu vou procurando fazendo uma costura da live, para todo mundo poder dar um entendimento geral, para poder entender que a iluminação ela é uma teia de vários caminhos, de vários retalhos que vamos colhendo e vamos costurando o nosso caminho, que por mais que siga de uma forma diferenciada, mas todas elas é para levar a um único lugar, que é a iluminação ou se tornar um Cristo. E Eduardo comenta, Daimon são anjos caídos, é diferente do judaico. E ainda fala, depende de cada Daimon. Boa noite, Igor. Toda maçonaria é satânica? Uglis pergunta. Não, maçonaria é uma filosofia, não tem nada a ver com o satanismo. Tá? Eu mesmo sou mestre adormecido do rito francês, embora tenha alguns ritos mais místicos dentro da maçonaria, que nem o Adoniramita, mas e alguns ritos mais
mais parecidos com ritos eclesiásticos, que nem o escocês antigo é aceito, o escocês antigo aceito e edificado, mas a maçonaria não é religião. Então, saudações fraternas a todos os irmãos, tudo justo perfeito, em ambas as colunas. A todos os irmãos que estiverem assistindo. Então, o que acontece, pessoal? Anjos e daimons são rotulações modernas que temos hoje. Não existe separatismo. Boa noite, Reze. O que existe é o equilíbrio. Eu mesmo, por muito tempo, relutei muito no caminho da esquerda, acreditando que eu era só de Satã, de Lucifer, e deu. Então, quando alguém me dizia, quando eu era bem novo, logo que entrava, o pessoal dizia para mim, vai com Deus, que Deus te acompanhe. Eu não, eu prefiro ir com o diabo que me acompanhe, que o diabo me carregue. Então, usava de uma forma leiga e imatura e por ignorância, né, logo que comecei a estudar religião, de uma forma leiga. Até porque diabo é um termo vulgar que as pessoas usam. Diabo, capeta, capiroto, cifrudo, são termos vulgares e ridículos que as pessoas usam para personificação de uma egrégora maligna. Uma adaptação de Diabolos, que além de ser um dos nomes de Astaroth, significa opositor. Então, o que acontece, pessoal? É muito, muito claro. Sananda, eu não vou entrar neste assunto agora, mas só para te responder, isso é uma questão histórica que, por uma questão de necessidade, acabam mantendo até hoje, mas as missas aceitam. Só não vou entrar neste ponto aqui, porque senão vai sair muito do assunto da live. Obrigado, Robson. Vinícius fala, os anjos caídos são os antigos, Anunnakis e Shiva, perfeito. Viracos, Kukulkan, Quetzalcoatl, irmão gêmeo de Solot, que muita gente não sabe. Pesquisem quem é da linha egípcia, que nem o Robson, que nem a Bruninha. Pesquisem Solot, que é o irmão gêmeo de Quetzalcoatl, que é uma possível vibração de Anubis dentro do ocultismo da América, também respondendo pelo mundo inferior. Curiosidade para vocês aí, meus seguidores do lado egípcio, desafio para vocês irem atrás, vocês adeptos do deus Anubis. Zeus, Odin, Osíris, Ogum, são as mesmas divindades secretizadas. Grato. Eu não concordo tanto com o Ogum, né? Apesar que o Ogum africano é um elemental de força simbolizado pela guerra, diferente do Ogum brasileiro, que é um índio desencarnado. Mas agora, o que acontece? Em relação às outras observações, sim. Boa noite aí de Zaruki. Boa noite pro pessoal. Então, continuando, pessoal, se tiver alguma pergunta aqui, eu vou respondendo. O que acontece? É verdade, Diogo. Pessoal, lendo pergunta aqui, deu uma paradinha aqui. Essa questão de Daimon, por exemplo, ele vem do grego, muito ligado à questão de um ser sábio, alma. O próprio Platão era tido como era tido como alguém que tinha um daimon acompanhando ele. Platão, Sócrates. Os daimons não são figuras negativas como a gente tem, que ficaram famosos por causa do livro de Marcos, do Jesus que expulsou os demônios do endemoniado de Cafarnaum, aonde tem a referência de legião. Os daimons são almas, espíritos de sabedoria. No caso dos dizins, deuses antigos, porque existem os daimons sem nome, que respondem como emissários, e esses também tiveram passagem na Terra, se tornando deuses mediante a aprovação da matéria, se tornando divinos. Por exemplo,
dentro da filosofia de Goethe, nós temos Azazel. Eu vi alguns autores que colocam Azazel como se fosse o mesmo Paimon. Outros autores que colocam Azazel como sendo o lado negativo de Lúcifer. Mas, na verdade, dentro da filosofia suméria, de 60 mil anos antes de Cristo, se não me engano, Azazel foi tido como o Tu Samasu. Então, todos os daimons, com salvo exceções como Enki, todos os daimons, salvo exceções como Enki, Enlil, eles são seres que tiveram evolução como deuses e a maioria desses daimons tiveram passagens humanas na Terra. E foram através de um processo de estudo de magia, que é muito pouco estudado, mas está dentro do hinduísmo, para quem quiser pesquisar mais a fundo, chamado glorificação, galgando esses graus de evolução através de gnoses internas. Como tem dentro do culto da serpente, hoje eu trabalho com a demolatria voltado para o culto da serpente negra, como temos o grau de evolução do cachorro, onde temos a representatividade de Anubis fazendo a condução das almas humanas que evoluíram para deuses até o Sol Negro, como temos o grau do escorpião para poderem se tornar seres Draco. O que acontece? Os deuses já são embora a gente tenha eles na Goetia como daimons, mas eles não têm nada a ver com demônios. Os deuses são, como a própria palavra diz, são gênios, dizem dotados de sabedoria, na qual a gente os chamas de daimons justamente por essa referência de sabedoria. Nada a ver com a questão do termo negativo ou pejorativo. Então nós temos, por exemplo, muitos ocultistas que conseguem estabelecer uma perfeita relação de Enki, Lúcifer, com o Dianos, representando novamente Enki, com Diana como representante também da deusa e da sua irmã, como nós também temos a questão de Lúcifer como Lux Ferris, aquele que porta a luz, aquele que traz a luz. Nós temos uma vibração semelhante de Lúcifer como Prometeu grego, que trouxe a sabedoria aos homens, como Sivas, dentro da linha oriental, como Odin, na linha grega. Então, na verdade, como alguns também ligam a figura de Lúcifer como a questão de Apolo. Então, na verdade, nós temos a versão de Lúcifer dentro de cada mitologia, dentro de cada sistema ocultista, olhado e visto com olhos diferentes. De acordo com a cultura, com suas próprias lendas, de acordo com a necessidade de que os povos tiveram de entender a sua história e sua trajetória para poder manter e alinhar a sua fé. Ficando com a garganta seca? E aí muitas pessoas me atacam com a questão de estarem dizendo assim, ó, mas mestre, se tu trabalha com anjos, boa noite, Karina, tu não poderia estar trabalhando com daimons. O Grande Oriente Lux, ele trabalha com Goetia, demonolatria, embora minha Goetia não seja pura, ela já seja com pinceladas dentro da demonolatria. Trabalho com a linha angelical, a qual adoro trabalhar com Gabriel, que dentro da linha angelical é tido como príncipe da vingança, príncipe das trevas, anjo da morte. Adoro trabalhar com o lado egípcio, como fiz aqui um salão que agora, semana que vem, está chegando o último item encomendado, que é um selo de Anubis que eu mandei fazer,
que eu pedi, que eu paguei para fazer, né? Não, mandei, ficou algo autoritário que eu paguei para fazer em papiro egípcio para poder fazer a consagração e inauguração do Salão de Anubis no templo, como trabalho com espaço draconiano. Conforme todas as fotos na rede, templo próprio, para muitos que já puderam ter a oportunidade de vir aqui pessoalmente, fazer consulta, fazer trabalho, fazer seus pactos e até mesmo iniciações. Então, o que acontece? Muita gente condena. Ah, mas mestre, trabalha com a linha angelical, não podia trabalhar porque tu trabalha com daimons. Pessoal, os anjos, que na verdade a maioria não são anjos, a maioria, porque os anjos mesmo dentro da linha angelical estão na última esfera, acima dos arcanjos, acima dos serafins, dos tronos, dos principados, dos querubins. Então, o que acontece? Trabalhar com anjos é trabalhar com a polaridade através das cascas da árvore da vida. Ninguém vive só de noite, ninguém vive só de dia. Nós trabalhamos no equilíbrio. Não é porque eu respeito a Adonai que eu deixo de venerar a Lúcifer. Eu amo a Lúcifer, sou leal e fiel a Lúcifer, a deusa Tiamat, como a grande mãe, por toda a eternidade, até chegar o momento que eu vou desencarnar e me recolher ao conselho dos deuses, ao conselho eterno. Mas, por uma questão de força e respeito ao equilíbrio cósmico, trabalho com a árvore da vida e trabalho com a árvore da morte. Porque, queira ou não queira, se dermos conta, o planeta existe há bilhões de anos. O universo então nem se fala. Se ano, ou para a maioria que não pegou nessa live, Jeová, Adonai, continua existindo, é porque o Conselho Eterno entende que existe uma necessidade para a sua existência continuar se mantendo ativa dentro de um equilíbrio, dentro de uma polaridade cósmica. Então, por que eu vou desafiar e abrir guerra, tendo apenas metade da força, se eu posso conciliar através de protocolos de acordo? O próprio Deus Lúcifer, embora ele esteja atrelada à questão do umbral, à ideia do inferno, que na verdade não existe inferno embaixo da terra, o que existe são vários céus diferentes. O próprio Enoque identificou 270 céus, mas na verdade existem 955 céus. Respondendo a Priscila, principados são uma classe de anjos, Priscila. Então, o que acontece, pessoal? Dentro dessa esfera angelical, eu trabalho com os anjos, que não são aqueles seres bonzinhos que ficam do teu ladinho quando faz a oração sempre, achando que vão só ajudar na sua vida, sem procurar justificar ou pagar pelos seus erros. Anjos são criaturas feitas com base no fogo, só que diferente dos daimons, que tem o seu livre-arbítrio, que tem o seu ego podendo ser manifestado dentro do plano astral, os anjos não possuem livre-arbítrio. São seres que se mantêm dentro da polaridade de Adoni para simplesmente obedecer e fazer o que julgam ser justo. Por isso que muita gente às vezes reclama que não consegue o que quer na linha angelical. Porque se o anjo identifica que aquilo que você quer não vai ser bom para outra pessoa, não vai ser justo, não vai ser bom para ti, por mais que tu queira ao longo do teu caminho, ele não vai permitir. O anjo, dentro de uma correlação do que ele justifica que é o melhor para ti e que não vai interferir na livre-arbítrio de outra pessoa, ele acaba não atendendo. Mas nós temos que trabalhar com o equilíbrio. O próprio Adonai, que é o tetragramaton, assim como temos a polaridade do Cristo como pentagramaton. Mas agora, alguns vão perguntar agora, mas mestre, se tu trabalha com os anjos,
Lúcifer não vai se revoltar contigo? De maneira nenhuma. Porque Lux-Ferris, portador da luz, ele está dentro de uma hierarquia angelical, porque como sabemos, Lúcifer foi Samael. Diferente de muita teologia que diz que Lilith se transformou na serpente no Jardim do Éden e que a Eva comeu uma maçã, Samael, a prova do fruto proibido, a fonte, antes que me perguntem de fonte, teoria do cosmos, Max Endel, a prova do fruto proibido nada mais foi do que uma relação sexual. Dentro da teologia que muitos magistas acreditam, e eu sou um deles, na verdade, Samael, ele copulou, teve uma relação sexual com Eva, gerando Caim. Eva grávida, sabendo que tinha tido conhecimento e provado do fruto que não poderia provar, que era a sexualidade, o conhecimento de como daria origem à vida, e o conhecimento do prazer que Jeová não tinha revelado a ela, acabou logo em seguida se preocupando em seduzir Adão, dando para ele também a prova do fruto proibido. Então nós temos Caim como filho de Samael e Eva, enquanto Abel era fruto de Adão e Eva. Embora isso tudo de uma forma simplificada, né, pessoal? Porque no próprio Gênesis, se não me engano, acho que no capítulo 6, faz mais de 10 anos que eu não li mais a Bíblia, fala que Caim, quando esteve numa idade mais adulta, saiu para uma cidade para procurar uma esposa. E ali entrou uma das incógnitas que Chico Xavier, na entrevista com o Pinga Fogo, levantou. Se Abel estava morto e só tinha Adão, Eva, Caim e Sete, da onde que ele arranjou uma cidade para procurar uma esposa? Então, o que acontece? Por que Lúcifer nunca vai se revoltar? Porque Lúcifer é o anjo Samael. Então, muita gente às vezes esquece que quando precisa fazer contato com Lúcifer, na Goétia, tu procurar pelos 72 Daimons, vocês encontram Lúcifer? Não. Nem mesmo Lucifuggo Rofocale, que é um ministro direto dele, está dentro dos 72 invocados na Goétia. Embora muita gente acredite que o Lucifuggo Rofocale responda à mesma vibração que Focalor, mas Lucifuggo Rofocale não está dentro dos 72 Daimons da Goétia, assim como vários outros Daimons não estão dentro da Goétia. Lilith não está dentro da Goétia Solomônica, Moloch não está dentro da Goétia Luciferiana, da Goétia Solomônica, só dentro da Goétia Luciferiana. Essa semana eu vou fazer umas postagens apontando uma lista bem interessante de vários Daimons que não estão dentro da Goétia Solomônica, mas podem responder dentro da Goétia Luciferiana ou Satânica. Então, o que acontece, pessoal? Dentro da demonologia, quando queremos trabalhar com Lúcifer, aí tem ritual que tu faz para Lúcifer, chamando por Satã, chamando por Lúcifer com seu selo, chamando pelo Imperator, mas na Goétia tradicional não tem. Mas o que muita gente esquece é que Lúcifer ele não circula apenas a árvore da morte. Sendo equilíbrio e portador da luz, ele está tanto na árvore da vida como na árvore da morte. Então, quando eu quero fazer um ritual para Lúcifer propriamente, não preciso fazer apenas pela Goétia ou pela demonologia. Dentro da linha angelical, eu vou chamo como Samael para que possa estar respondendo e vindo ao mundo para dialogar comigo. Então, por isso que eu digo assim, muita gente agora vai perguntar, tá, mas mestre, não enrola a questão do Cristo. Tu está defendendo Jesus? Por que tu postou a questão que temos que ser Cristo e não anticristo?
E respondendo ao Flávio, sim, Flávio, porque na verdade Lúcifer é um só. Mas por que a gente diz que existe vários tipos de Lúcifer? Porque existe várias formas de ver o Lúcifer diferente, conforme eu falei mais cedo na live. Odin, Zeus, Set, Satan, Dianos, Prometeus. Então existem várias formas. Azrael, eu não digo que é um dos nomes de Lúcifer, embora, porque Azrael, na verdade, ele é tido como um dos anjos que trazem a morte. Agora, em uma outra live, nós vamos falar sobre ele para não sair muito foco do contexto, Flávio. Mas pode estar aqui, vou falar sobre ela sim em uma postagem essa semana. E outra coisa, Flávio, inclusive Sivas, dentro da linha oriental, ele é tido como um Lúcifer. Osíris, o grande deus maravilhoso egípcio, é tido como um Lúcifer. Muito obrigado, Agatha. Pessoal, para falar a verdade, eu estou até preocupado se no fim de estar explicando tanto e sendo tão vagaroso para explicar, eu posso não estar sendo chato nem nada. Não esqueçam, se gostarem de curtir, se gostarem de compartilhar a live, para poder ajudar para que esse tipo de conhecimento chegue. Agora vamos falar um pouco sobre essa questão do Cristo. Sou Cristo ou sou anticristo? O que eu sou ou não sou ninguém? Pessoal, Jesus, o bíblico que nós temos como filho do Demiurgo, ele não foi o Messias. Ele foi meramente um personagem histórico. Tanto que ele não ressuscitou. Na própria Bíblia, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, fala que os discípulos não o reconheceram após a ressurreição. Na verdade, ele foi apenas um personagem histórico que houve uma necessidade da igreja de romantizar, elevando ele à figura do verdadeiro Cristo. Se ele tivesse sido o verdadeiro Messias, os judeus o teriam valorizado porque ele cresceu entre os judeus. Então, não, Lúcifer não é filho de Satanás. Satanás é um anjo. Lúcifer é Samael. Não é filho de Satanás. Satanás é outro anjo. Então, o que acontece, pessoal? Muita gente, depois eu vou te responder aqui, Lúcio. Muita gente alinha a questão do Cristo como um personagem real. E aí, como um personagem que realmente atingiu a iluminação, que ressuscitou. Isso aí é hipocrisia. Tanto que Cristo já é comprovado dentro da teologia mais profunda, que ele casou, ele teve família e que a história não foi aquela história real contada. O próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, que na verdade foi apenas Jesus e não o Cristo, já vou dizer por quê. O próprio Jesus, ele não só não reencarnou, não ressuscitou, como ele apenas acabou em seus livros evangélicos escritos pelos discípulos, Mateus, Marcos, Lucas, Atos, João. Esses livros surgiram na humanidade depois de 300 anos após a morte dele, por uma necessidade de refrear a brutalidade que existia no mundo naquela época. De fato, o Império Romano, por causa do cristianismo que expandiu, ele acabou abrindo margem para a invasão dos bárbaros aos poucos, e nessa piedade dos bárbaros acabaram sendo derrotados. Pararam de lutar com fulgor, pararam de lutar com aquela raiva, aquela ira que eles tinham. E nessa falha de querer parar de lutar com tanta intensidade, o Império Romano enfraqueceu. Então o cristianismo, na verdade, ele foi só uma forma de refrear a brutalidade excessiva da humanidade, e não como uma forma de religião messiânica. Tanto que nenhum apóstolo de Jesus escreveu nenhum livro. Os livros foram usados pelos apóstolos para poder usar aqueles nomes para que ficasse conhecido.
como a Goétia Salomônica não foi escrita por Salomão. Muita gente acha, porque Salomão escreveu a Goétia. Salomão não escreveu a Goétia. Salomão sustentava e pagava muito bem seus magos que desenvolveram a Goétia. Adiante vamos fazer um papo com o mago falando sobre Goétia. Goétia luciferiana, Goétia salomônica, Goétia satânica, Goétia patchworking. Formas de fazer Goétia. Adiante vamos fazer uma live sobre isso aí. Então o que acontece? Só que Salomão patrocinou. Mas como ele era o rei, como ele era dotado de uma sabedoria eminente, como ele era muito rico, a Goétia ficou com a fama de ser a Goétia de Salomão. Ele pagou, comprou a ideia e a Goétia ficou como Goétia de Salomão. Mas não foi Salomão quem escreveu a Goétia. Isso é uma das coisas que aprendi com a minha saudosa mestra, que foi uma das primeiras tradutoras de livros de Goétia no Brasil. Na época, quando eu fiz o curso de Goétia com ela presencial, já vai fazer 10 anos, que hoje está nos Estados Unidos, que foi, inclusive, ativista na Ordem Golden Dawn e na Ordo Templários Orientes. Então, pessoal, o que acontece? Cristo vem de Messias, que vem de ungido. Não significa que Jesus era o Cristo. O Cristo, ele é um estado de iluminação. Pessoal, a live acho que vai levar um pouco mais de 1 hora. Então, se isso acontecer, eu vou procurar não demorar muito aí para que eu não esteja tomando tempo demais de vocês, tá? Mas então vamos entrar na questão do Cristo agora. O que acontece? Mais adiante vou dar uma explicação sobre uma live sobre magia angelical e sobre Goétia, Edward, para não sair do foco. E eu vou esperar, Diogo. Então, o que acontece? E respondendo ao Maurício, sim, foi uma distorção na Igreja Católica, tanto que ela selecionou livros, nem todos os apócrifos ela aproveitou, em 300 anos depois de Cristo, no Concílio de Trento, e tanto que mesmo a Bíblia Católica hoje, atual, é diferente da Bíblia evangélica, fora os movimentos históricos que nós tivemos de reforma contra reforma e as guerras religiosas terríveis como as cruzadas, inclusive a abominável e ridícula cruzada das crianças. Pessoal, vamos ter muita live para falar de muito assunto. Dimitri, poucas vezes eu ouvi alguém falar de Lúcifer com equilíbrio. Eu costumo observar bastante as reações do ministrante, clareza e conteúdo. Parabéns, Lúcifer está sendo... Pessoal, não repare que eu estou terminando de comentar, porque às vezes eu vou passar para frente para ler o comentário, eu vou clicar no mais, e aí acaba fugindo totalmente a palavra. Muito obrigado, meu irmão. Então, muito obrigado, Lucelmo, também por estar assistindo. Pessoal, o que acontece? Cristo vem de ungido. Messias, aquele que traz a redenção. Então, na verdade, muitas vezes nós temos na Bíblia ali aquelas passagens: eu sou o caminho, a verdade, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o portador, aquele que traz o caminho. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Na verdade, aquilo ali foi tudo plágio, porque quem que carrega a sabedoria? Lúcifer. Tanto que o filho de Lúcifer, de Enki, foi Marduk, deus do fogo, da sabedoria na Babilônia, que herdou a sabedoria do pai. Lúcifer é o verdadeiro Cristo. Tanto que existem cantos gregorianos em homenagem a Lúcifer, que é para poder saudar a figura de Cristo na tentativa maquiada de Cristo como Lúcifer, ou até muitas vezes tentam conciliar, justificando a questão do bispo Lúcifer, mas com uma forma maquiada interna de poder maquiar a figura de Lúcifer dentro das igrejas. E eu digo porque eu já fui convidado para confrarias fechadas que acontecem dentro de igrejas, pessoal.
Então existe muita coisa por trás do véu que vocês não sabem. Então o que acontece? Cristo é o verdadeiro Lúcifer. E Lúcifer é o verdadeiro Cristo, não o Jesus. Ele foi ungido por Tiamat com a sabedoria, com o poder e o dom da criação. Lúcifer deu espaço à criação da natureza. Lúcifer deu espaço à criação e pedido para que os humanos fossem criados como oportunidade para se tornar semelhante aos deuses e como oportunidade aos deuses de adquirir uma aprovação na carne. Infelizmente, Ano, que é Adoni, colocou essas impossibilidades nossas de poder atingir a iluminação, dizendo que somos obrigados a orar, a jejuar, a se limitar a não ter prazeres da carne, tanto sexuais como na alimentação. Então, ele colocou para nós N regras de imposição. Lúcifer sempre defendeu a nossa liberdade, o amor sobre vontade, que tudo pode, o amor é a lei. Pessoal, Lúcifer é Cristo. Cristo é Lúcifer, porque ele é a verdadeira luz da sabedoria, ele é o verdadeiro caminho da iluminação. Por isso que quando dizemos assim, mas eu sou anticristo, na verdade tu está ajudando a igreja a fazer a fama de Jesus, que hoje nada mais é do que uma egrégora. Claro, é uma egrégora de força, porque muita gente alimenta essa egrégora. Mas é uma egrégora, e é uma egrégora que não vai ajudar ninguém a ser feliz, porque ela é contra os prazeres. Tu não pode ter prazer com o dinheiro, porque é luxúria. Tu não pode ter prazer com muitas mulheres, porque é fornicação. Tu não pode ter o prazer de comer um bom pedaço de carne ou beber uma bebida gostosa, porque é gula. Tu não pode ter o prazer de desejar algo que tu não tem condições, porque isso é cobiça. E por aí vai. Então, o que acontece? Se você diz que você é anticristo, tu está dizendo que você é contra ser ungido. Você está dizendo que você é contra a iluminação. Você está alimentando a ratificação. Você está alimentando a ideia de que o Jesus bíblico era o Cristo. E a nossa posição tem que ser uma posição com respeito, uma posição dentro do equilíbrio da força da magia de autoridade, mas de respeito, mas de não concordar com esse plágio que Jesus era o Cristo. Eu acho nada contra, mas com todo respeito. Eu acho o fim da picada, os rituais de matança, de defecar em cima do crucifixo. Eu vejo irmãos sacerdotes que terminam o ritual de Goécia, vão lá e gospem no crucifixo. Sabe, isso aí é uma coisa primitiva, é uma coisa arcaica. E dentro do meu ponto de vista, eu acabo sendo até imaturo. A partir do momento que eu não acredito, eu não preciso chutar, dar soco, tocar uma pedra em cima, defecar, jogar para o alto, ficar gritando blasfêmia, só porque eu não acredito. Eu simplesmente não acredito e deu. Então, a partir do momento que eu acredito em Lúcifer como um ser de iluminação, como um ser da sabedoria, como aquele que me ensina que eu devo amar e ter o amor livre ao meu próximo, que eu tenho que ter um comportamento de amor para com os animais, para com o meu próximo, eu estou reconhecendo a Lúcifer como Cristo. E a partir do momento que eu reconheço que Lúcifer é o Cristo e que eu sou filho do Deus e fui feito à semelhança do Deus, eu tenho que buscar ser o Cristo, através da glorificação, através do caminho da serpente. Por que a serpente? Porque a serpente não precisa de braço, não precisa de pernas para se mover. Respondendo, Eduardo, Enki é Lúcifer e o mesmo Satã. Satanás é um outro daimon, é um anjo representando a sabedoria. Então, o que acontece, pessoal?
Pessoal, não esqueça de compartilhar se estiverem gostando. A gente já está fechando uma hora de live. Prometo que eu não vou me estender muito aí para não estar tirando a perturbação de vocês aí, o descanso de vocês. Detalhe, eu fiz um ritual hoje, tenho mais 3 rituais ainda depois da live. Mais uma sexta-feira com muitos pactos para fazer. Fora os rituais segunda-feira, no dia 1º de novembro, para destruição e vingança que eu vou fazer pelo templo. Então, pessoal, nós temos que buscar o despertar da Kundalini negra, da serpente negra dentro de nós. De forma que, ao invés de limitar ela apenas à nossa coluna, ela vai tomar conta do nosso corpo. Não precisamos de pernas e braços para nos mover. A mente nos move. A iluminação nos move. Uma coisa que nós procuramos, nos tornando o Cristo, o verdadeiro Cristo satânico, o verdadeiro Cristo lucífero. Obrigadão, Flávio. Obrigadão, Robson. Obrigadão, Diogo, meu querido seguidor de Portugal. Eu fico muito feliz de ter começado há 1 ano e pouco e hoje estar atendendo pessoas não só no Brasil, Itália, Estados Unidos, muita gente de Portugal. Pessoal como já atendi da Holanda, da Bélgica e inclusive na Espanha. Então, nós temos que procurar o caminho do Cristo satânico, do Cristo lucífero, através da iluminação. Vamos cada vez mais abster-nos de carne vermelha, deixando a carne branca como uma forma de purificação, fazendo exercícios, cuidando da nossa alimentação. Vamos praticar meditação devocional. Vamos caminhar o caminho da glorificação, desenvolvendo nossos chakras. E quando todos os chakras estiverem abertos, abrindo o 8º chakra, que é a alquimia da ligação e da ativação de todos os chakras ao mesmo tempo, despertando assim para a morte física, para o renascimento do Deus dentro de nós, ativando-nos com o verdadeiro sol negro, o sol dos deuses, e ativando em nós a chama negra. Somente se torna um Cristo aquele que ativa a chama negra. Aí alguns agora vão perguntar: já vou te responder, Agatha. Boa noite, Douglas. Alguns vão perguntar agora para mim: mas mestre, o que é a chama negra? É um fogo preto? É uma tatuagem que eu devo fazer? Pessoal, a chama negra, ela é o despertar gnóstico da nossa mente para a evolução dentro do caminho da mão esquerda. O despertar da Kundalini negra, o despertar da serpente negra. Esse despertar, ele se torna dentro de nós um processo puro de glorificação quando entendemos que não somos mais criaturas ou escravos de um ser superior. Através de Tiamat, todos nós nos tornamos livres e libertos. Através de Lúcifer, recebemos a sabedoria. Há muitos anos, fui blindado e foi com a proteção de Lúcifer como sacerdote e fui eleito por Beelzebub, com o qual não só me fez como sacerdote, mas anunciou a minha missão através de profeta do Conselho Eterno. Essa semana ainda eu fiz um ritual de Goécia e, procurando uma resposta de Beelzebub, eu fiquei de coração de alma lavada, muito, muito feliz. Porque eu não sou prefeito, gente, sabe? Eu procuro fazer a minha caminhada através de Samael para poder trazer a palavra dele, a iluminação dele ao mundo, mas muitas vezes eu me preocupo. Nossa, será que eu não estou exagerando? Será que alguma coisa eu estou fazendo de errado? E quando o Beelzebub esteve no mundo e falou:
Foi lindo, lindo mesmo, sabe? Ouvir de Beelzebub que eu estava certo com a minha intuição, que muitas vezes eu não precisava nem não preciso nem das cartas, que basta eu me concentrar e ele vai falar através de mim e vai responder ao que eu preciso e sempre vai me ajudar em todas as coisas que eu preciso e nunca vai me abandonar. E que muitas pedras vão vir, muitos vão me crucificar, mas que eu estou no caminho certo, porque eu descobri a Lúcifer, que se eu quiser realmente achar ele, não é apenas na demolatria, mas na linha angelical, como Samael, através dos anjos, aonde muitas vezes ele anda para não ser importunado na árvore da vida, e que tudo faz parte de um todo, e que não existe separatismo, e através do equilíbrio está a verdadeira força de sobrevivência aos deuses. Eu fiquei realmente muito, muito satisfeito, porque não é fácil. Muitas vezes eu me questiono para nunca estar errando e para estar sempre trazendo mensagens, postagens, conhecimentos verdadeiros. Então, de saber que é para mim continuar, que eu não tenho que me justificar em nada, que até agora em nada estou errado, eu fiquei muito satisfeito de ter ouvido isso de Beelzebub. Então, tem muita coisa que eu estou escrevendo, tem muita coisa que eu estou trazendo à tona para poder cada vez mais ajudar as pessoas que me seguem na rede, no Facebook, no Instagram, no Twitter, que eu fiz há pouco tempo, para as pessoas que vão estar me acompanhando através de agenda, como agora em São Paulo, vou estar como palestrante em dezembro, e em outros estados que eu pretendo estar visitando para poder estar palestrando, através desse trabalho que eu estou fazendo dentro do misticismo. Uma coisa muito importante, seguidores, muito importante ao pessoal que é simpatizante, que me acompanha. Nunca caiam na ilusão de achar que é melhor que ninguém. Somos todos aprendizes e vamos estar sempre aprendendo. Uma coisa muito importante, pessoal, muitas vezes vocês vão encontrar pessoas que não vão concordar com vocês. Muitas vezes, com certeza, vai ter um monte de gente tirando pedra, dizendo, não, eu sou anticristo, eu vou continuar tocando pedrada na cruz, porque eu sou anticristo. E não vai dar bola para quando eu falar que ignore o conceito de anticristo, porque isso fomenta a ideia falsa de que Jesus era o Cristo. O verdadeiro Cristo é Samael. Samael é o verdadeiro pentagramaton. Através da linha angelical, podemos trabalhar com Satanás, podemos trabalhar com Paimon, podemos trabalhar com Astarote, podemos trabalhar com Samael, que é o verdadeiro Lúcifer, podemos trabalhar com Lilith, que é a antiga deusa Dankina, podemos trabalhar com Beelzebub, que muita gente não sabe, dentro da linha angelical, o mesmo, e aí vai vir um monte de gente agora com pedrada depois para me atirar, mas isso foi revelação que eu tive com ele. Então, se outro pensa diferente, azar, ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas Beelzebub na linha angelical, quando eu preciso chamar ele, meu pai, ele responde como Amezarak, primeiro anjo que trouxe conhecimento da magia aos homens. Então, na verdade, tudo se completa e tudo faz parte de um todo. E entender que esse todo está conectado, anjos e daimons, os mesmos estão conectados com a Suméria, com a Babilônia, com o maravilhoso egípcio, porque Anubis cuida todos os portais e é ele quem atravessa os humanos para se transformar em deuses quando atinge a glorificação. Assim como tudo remete à linha draconiana, a grande e maravilhosa Tiamat, antiga deusa Namu, a essência feminina verdadeira. Então as pessoas ficam com medo de desobedecer a Adonai, porque Adonai foi quem gerou a Lúcifer através das suas lágrimas, mas esquece que acima de Adonai ele tem uma mãe, que é Namu, que é Tiamat. Essa é a verdadeira deusa que vós tendes a ter medo de não seguir, então. E não ao filho, mas à mãe, a verdadeira deusa criadora de tudo. O universo, tudo que existe, só podia ter sido criado por uma mulher. O homem é apenas semente. O homem é uma extensão.
mas a fonte criadora de tudo sempre vai ser a mulher. O sagrado feminino sempre vai ser a fonte de todo o poder. O homem não gera um servo astral sozinho, mas a mulher, através, por exemplo, da magia negra sexual, ela sozinha pode gerar vidas no astral. Então, o homem por si só não é divino sem respeitar as forças femininas. Mas a mulher por si só carrega o sagrado e o sacerdócio dentro dela. Então, é ridículo magistas homofóbicos, magistas que fazem um ritual dentro do sagrado feminino, que não conseguem sentir a força e a sensação de uma deusa dentro de si, não servem para seguir o caminho da magia. O dualismo na magia é essencial. Daqui a pouco vou fazer uma postagem sobre esse simbolismo, pegando de exemplo os próprios instrumentos mágicos. Dezembro está chegando, depois vou fazer uma postagem. Não esqueçam que dezembro é o mês de quem? Moloch, que também não está na Goétia Salomônica, mas é um dos deuses podendo ser evocado na demonolatria e na Goétia luciferiana e satânica. Então, pessoal, dando as últimas pontuações aí em relação à live. O verdadeiro Cristo é Lúcifer, é Samael, ungido com a sabedoria, ungido pelo fogo. O verdadeiro Cristo que criou a natureza. Então não precisamos apenas estar na demonolatria para seguir a Lúcifer. Satanás, todos os anjos, Gabriel, príncipe das trevas, amo fazer ritual para ele de frente para o mar, que é tido como príncipe das trevas. Os anjos podem ser usados no culto a Lúcifer. Talvez alguns pessoal do público judaico vão ser contra o que eu estou falando, porque eles são seguidores de Adoni. Novamente, com todo respeito, eu estou falando dentro do caminho da mão esquerda, dentro da concepção, dentro do caminho que tive, e que a única coisa que eu precisava antes dessa live era de uma confirmação de Beelzebub e como ele me deu, mais nada precisa fechar a minha boca. Deixa eu ver aqui alguma pergunta aqui para o pessoal aqui. E é verdade, Nico, 31 de outubro, além de Dia das Bruxas, é um dos feriados satânicos também. Obrigado, Cláudia. Eu estou no teu aguardo, Lucelmo. Então, pessoal, meus amigos, seguidores, extensão da minha família. Se gostaram, curtam, compartilhem essa live dentro do máximo possível. Semana que vem, eu vou anunciar domingo, vou deixar o pessoal na curiosidade, embora já saiba o assunto. Semana que vem, no De Papo com o Mago, vai ter uma live maravilhosa também sobre mais um assunto extremamente interessante para muitos. Mas isso que eu quero que vocês tenham entendimento hoje. Busquem a iluminação. Ativem a Kundalini negra. Encham seus corpos com a verdadeira Chama negra. Despertem ela. Pratiquem meditação devocional. Pratiquem os estudos. Não façam uma salada de fruta misturando muita coisa que vocês não conhecem. Procurem seguir uma linha de estudo, de raciocínio. Pratiquem a adoração e o respeito aos seres. Não sejam anticristos. Sejam ungidos. Sejam Messias da nova palavra, do novo Aeon. Sejam Messias da besta. Sejam o Cristo. Sejam lucíferos. Sejam portadores da luz, portadores da sabedoria. Que Marduk, filho de Enki, o verdadeiro filho de Lúcifer, Deus do fogo, Deus da Babilônia, possa incendiar a vida de vocês com a felicidade, com a paixão, com o amor livre.
com a prosperidade. Mentalizem, atraiam a prosperidade, atraiam o ouro em suas vidas. Sejam corretos para com o próximo. Não passem a perna em ninguém. Tenham um comportamento de amor para com o próximo. Apenas se vinguem de quem é injusto. Infelizmente, muitos me condenam por eu fazer trabalhos para o mal. Só que para muitos clientes que eu pego, que foram vítimas de estupro, de assassinato de pessoas que amaram, se não tiver uma balança, um martelo dos deuses para vingá-los, quem que vai fazer? O demiurgo? Eu acho que não. Alguém tem que limpar a órbita terrestre. Lúcifer é o amor verdadeiro em suas vidas. Brigadão, Nicolau, te adoro, meu seguidor. Tô contando contigo aqui para me dar aquele abraço pessoal. Everton, a ti também, Everton, muito obrigado ao teu carinho. Muito obrigado a cada um dos seguidores que me acompanham. Vocês são a extensão da minha família. A irmandade não é uma palavra que tem que ser apenas simbólica, mas a irmandade é uma palavra que tem que ser levada com o coração. Juntos somos fortes, juntos somos uma legião de Lúcifer. Juntos estamos buscando a verdadeira natureza, que é a glorificação de um dia nos despertar dessa carne podre, limitada que é a matéria humana, para ascendermos ao reino celestial, como Lúcifer pediu a Namu, para sermos como os deuses, para sermos eternos, para estarmos em planos de evolução, aonde o tempo se tornará relativo, assunto que será de outra live, Senhores do Tempo, e aonde a eternidade fará parte da nossa existência por merecimento. Diferente do que nós temos dentro da concepção do demiurgo, aonde a vida eterna é uma promessa entre muitas que nunca foram cumpridas, no luciferianismo nós temos a imortalidade, a promessa da eternidade, através de Cristo Lúcifer. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado ao carinho de todos, muito obrigado Gabriel, muito obrigado ao carinho, Cláudia, ao Robson, ao Juliano, muito obrigado ao Igor. Falarei mais adiante uma outra postagem essa semana, Igor, sobre Belial, um dos senhores aos qual eu louvo e evoco. Pessoal, muita gente inclusive até me questiona novamente, até para ficar bem frisado. Mas, mestre, nós não temos que fazer oposição, nós não temos então que em cima do demiurgo, em cima de Ano, em cima de Adone, procurar reivindicar, fazer uma guerra tremenda, brigar, de forma nenhuma. Independente de qualquer coisa, pessoal, ele faz parte da regência do equilíbrio do cosmos. Claro que nós sabemos que a verdadeira trevas que seguimos não é de Lúcifer, porque de Lúcifer seguimos a luz. Mas esse caos, essa trevas, essa questão da imposição de Anu faz parte dentro do equilíbrio cósmico. Então, por uma necessidade de equilíbrio do universo, temos que respeitar, temos que assumir uma postura de igual. Mas isto não significa de forma nenhuma que precisamos adorar ou temer Ano. Ele é apenas o outro lado do equilíbrio, que respeitamos. Afinal de contas, Lúcifer foi gerado dele. Então, temos que ter o respeito. Mas a adoração, o amor, é só a Cristo, a Lúcifer, a Samael, nosso Senhor, e a nossa querida e maravilhosa Lilith, Dankina, que se tornou sua companheira e nossa maravilhosa deusa amada.
Adiante, vamos falar de Nimar, vamos falar de Erengskal, sua correlação com Hecate, assunto para outras lives. Vamos falar sobre o templo, vamos falar sobre muitos assuntos. Toda sexta-feira um assunto novo, toda sexta-feira um assunto diferente. Peço desculpas se deixei a desejar em alguma coisa aqui nessa live em relação aos assuntos. A live passou um pouco do tempo, mas realmente espero que todos tenham gostado. E lembre-se, não somos anticristo, nós somos o Cristo. Só que este Cristo é Lúcifer, é Samael, e não aquele Jesus, não aquele conto de fadas. Sem preconceito contra a magia angelical. É só um outro sistema, uma outra forma de abrir o portal. Assim como trabalhamos a morte, trabalhamos a vida. E Lúcifer, ele está tanto na árvore da morte, como está na árvore da vida. Tanto através da árvore da vida, através de Miguel, Micael, Rafael, podemos atingir iluminações e conseguir coisas, porque estão dentro de uma outra vibração, como através da demonolatria. Não existe a guerra é rótulo humano. O que existe é o equilíbrio. O que existe é a sabedoria. O resto é a ignorância. Salve Marduk, nosso querido irmão, filho de Lúcifer, como todos nós. Não somos apenas criaturas. Lembre-se, somos o Cristo porque atingimos e estamos despertando em cada um de nós cada vez mais nossa chama negra. Somos filhos de Lúcifer.